Antes de qualquer coisa, preciso dar créditos ao Cinema Sims pela criação desse formato. E se eu tenho a intenção de ofender alguém, provavelmente. Eu já peço desculpa para vocês se for difícil entender o que eu falo. Eu sou dislexo. Agora sim, podemos começar. E nós vamos começar no negativo. Muito negativo. A remoção desses pecados é principalmente pela arte, história e pelo Miura, que infelizmente nos deixou no ano de 2021, mas nos deixou essa obra simplesmente fenomenal. Beleza, eu abri o mangá e de repente, sexo. E a moça virou um demônio. Ok, apóstolos podem assumir uma forma humana, ou quase isso. O Guts sabe, ou tem uma leve noção. Porém, a única forma dele saber sobre a presença de um apóstolo é pela marca do sacrifício. Ou seja, essa cara dele não era de prazer, era de dor. Mas você já sabia que a moça era um apóstolo, então por que não matou antes? Ele queria realizar o sonho do Corcus? Então temos esses caras tentando matar o Puck, mas... por quê? Se eles fossem da igreja, até daria pra entender. O Godo é um ferreiro incrível, fez a Dragon Slayer, a prótese do Guts, que além de um canhão, tem um suporte para uma balestra semi-automática. Primeiramente, Kojima copiou Berserk. Segundo, uma balestra semi-automática de fuder. Thiago Braga estaria muito orgulhoso. Ah não, mas Berserk é uma fantasia medieval. Sim, o problema é somente o Guts ter essa tal tecnologia. Mas se todo mundo tivesse, isso tornaria um Red Dead da era medieval. Então pode devolver esse pecado. E pela primeira vez, o Guts usa Dragon Slayer e faz história. Porém, ele tirou a espada das costas. Vamos ter que chamar o Thiago Braga de novo. Tirando espada das costas, mano. Ninguém na Idade Média tirava espada das costas. O problema não é só tirar uma espada das costas, e sim que essa espada é a porra da Dragon Slayer, o espadão mais foda que existiu, criando tendência em todo o jogo Souls-like. O Puck se solta dali e decide acompanhar o Gus, que pela reação não gostou nem um pouco. Em seguida o Gus é cercado e capturado. Duas hipóteses. Ele se deixou ser capturado, eu duvido muito, ou ele perdeu. Como assim o Guts perdeu? Rapaz, tá certo, tá. Rapaz. Tá me dizendo que o Guts que derrotou 100 soldados do Adam foi derrotado por meia dúzia de maluco. É isso ou ele gosta de BDSM? E o melhor disso é o prefeito que trabalha para o apóstolo Cobra e agora possui espadachim negro preso. Seria muito mais vantajoso levar o Guts agora do que deixar ele ali. E outro jumento é o próprio apóstolo Cobra, que decidiu por que sim invadir a cidade e destruir tudo. Essa mula é um apóstolo que se alimenta de carne humana e ele possui praticamente uma farm automática de aldeão, mas prefere destruir tudo porque sim, foda-se. E nossa outra mula tá aqui. Viu que dá ser capturado seu pamonha? E é sério que prenderam o Guts, mas não removeram a prótese dele? Esse guarda deveria ser promovido. Sorte do Guts que o Puck tem um pó de plim-pim-pim pra curar ele. Se esse pó fizesse o Guts voar, aí sim o Puck seria a verdadeira sininha. Olha só, eu não me recordo se a capacidade do Puck de sentir o sentimento das outras pessoas continua. Então vou colocar um pecado só de dúvida. E se essa habilidade dele continua, já era pro Puck ter se tornado um rolo nessa altura do campeonato. E vamos lá, voltamos ao apóstolo Mula. Ele ordena que seus soldados avancem por um local onde eles já passaram e ainda por cima o caminho está bloqueado. E o Gus sai do meio dos corpos porque é legal, porque sentido não tem. Os soldados do Cobra estavam vindo desse lado. Por trás do Guts vem outro soldado. E se esse soldado for da cidade, por que ele está atacando o Guts? Se o Guts está atacando os soldados do Cobra. Se for um soldado do Cobra e considerando o QI que eles demonstraram até então, eles com certeza iriam se atacar no corredor. E o Cobra é gravemente ferido na sua forma humana e mesmo assim continua vivo. E ainda bem que futuramente o Miura melhora muito o design dos apóstolos, pois o Cobra é uma cobra, com braços e pernas. Bom, as pessoas dizem que o Gus é um humano, só que muito resistente. Não tá errado. Porém, ele é tão resistente que acontece isso com ele, mas ele continua vivo. Mesmo após levar uma surra, ser jogado longe devido ao coice do canhão, o filho da puta consegue ficar de pé, pegar a Dragon Slayer, cortar o Cobra no meio e sair como se nada tivesse acontecido. Enfim, o Puck disse que o motivo dele começar a acompanhar o Guts é para ver coisas interessantes. Ai ai, Puck, se você soubesse o que ele espera. Eu não gosto de gente fraca. Essa frase do Guts envelheceu como leite. Se o Guts soubesse o que ele espera. O velho oferece uma carona pro Guts, porém ele recusa. Mas ao ver que o Puck tá ali, ele aceita. Vai que ele precisa do pó de plim-pim-pim de novo. A marca do sacrifício atrai espíritos malignos. Esse, no caso, é um Incubus. Ele aparece diversas vezes. Porém, não faz sentido. Incubus é o equivalente masculino de uma sucubus, um demônio do sexo. Já tá errado ele atacar o Gus, que é um homem, e ainda por cima causar pesadelos. A não ser que esse seja o Incubus gay, o fetiche do Gus é pisar numa flecha, estar no corredor alagado e fazer sexo com o feto amaldiçoado do The Witcher 3. Guts BDSM tá confirmado. O Guts explica que a marca do sacrifício atrai os espíritos malignos e tudo mais. Porém, como vemos no eclipse, a marca pode atingir qualquer lugar. Digamos que alguém tenha a marca no antebraço, que é o meu caso,
e a pessoa perca o antebraço. A marca do sacrifício perderia o efeito. É uma pena que o Guts foi atingido no pescoço, pois se fosse em qualquer outro lugar, ele com certeza faria isso. A noite chega e é hora dos espíritos malignos tentarem atacar o Guts. Porém, eles convenientemente estão em um campo de batalha. E o Guts pediu somente uma coisa para essa inútil e ela não conseguiu cumprir. Eu gosto do Guts desse começo. É ele mesmo tentando se convencer de que as pessoas ao seu redor não importam. Mas se é sua primeira vez lendo Berserk, é mais ou menos isso que você imagina do Guts. Eu sou muito louco. Eu sou muito doido. Eu sou psicopata. Certo, agora vamos começar o arco do Conde. Isso vai ser uma bagunça. Lembra do apóstolo que o Guts estava atorando no começo? Então, podemos teorizar que quando o apóstolo está em sua forma humana, ele não é detectado pela marca do sacrifício. Mas o Conde mostra o contrário. Afinal, por que o Guts não aproveitou agora para atacar o Conde? Não parece ter muitos soldados e o Guts tem habilidade suficiente para atacar e fugir, assim como ele fez nos campos de batalha e principalmente no caso dos Júlios. E eu duvido que o Conde usaria sua forma de apóstolo em público. E novamente, no arco do Cobra, o Gus foi capturado porque quis, pois agora tem muito mais soldados e ele luta. Vargas. Precisamos falar sobre Vargas. Ele era o médico do castelo e ele racionalizou que o Conde se tornou um demônio por causa do Behelit. Mas em nenhum momento ele pensou, se eu pegar isso, vai dar errado. Bem que ele se tornou um apóstolo, afinal ele não sabe como o Behelit funciona. E esse Behelit é a maior arma de Chekhov que eu já vi na história. Até agora o Griffith está levando esse Behelit e pra quê? Ele vai enfiar no cu do Griffith? O general encontrou os esconderijos do Vargas por causa do pessoal fofoqueiro da cidade. Mas ninguém viu o general totalmente deformado? Nenhuma fofoquinha? Principalmente que depois do prédio desabar, o povo vai ver o que aconteceu. E não parece que ele pode voltar à sua forma humana, já que depois ele aparece ainda mais deformado. E falando nele, Berserker é tão foda que inspirou até mesmo os Las Plagas. O Guts se preparou para invadir o castelo, mas antes disso ele foi assistir o Vargas ser executado. Novamente, ele está de frente a frente com o Conde. Aparenta ter poucos soldados, e agora ele tá com o Puck, que tem uma habilidade parecida com a do Kuririn do Dragon Ball, mas prefere fazer cu doce do que salvar o Vargas. E nem me vem com, ai, o Guts que tem informação sobre o paradeiro da mão de Deus. Ele sabe muito bem que para chamar a mão de Deus ele precisa de um Behelit. E olha só, ele tá com Behelit. Ele poderia chamar o Griffith pro X1 a qualquer hora. E é por isso que o Skullknight nunca entra no grupo. Se o Guts usar o Behelit, o Mestre dos Magos vai ter que lutar. E nós sabemos muito bem que ele é preguiçoso. E o Conde consegue ser mais uma mula. Puta que pariu, o Conde viu sua esposa sentando pro Baphomet e leva uma criatura mágica, de procedência duvidosa, para a filha dele. É uma lesma mesmo, viu? E essa menina aqui é uma imbecil também. Ela solta uma criatura mágica. Nenhum de vocês sabe o que ela pode fazer. Opa, quem é inocente parece legal. Eu sei. Mas sabe quem também parece ser legal? Inclusive, Conde, demite os arqueiros. Eles erraram todos os disparos, com o Guts na frente deles. E o Guts é só um humano muito forte. Tão forte ao ponto de cortar um cavaleiro de armadura e uma pilastra com um único golpe. E como o Guts iria saber que o Conde iria atacá-lo por baixo, sentido aranha? Meu pênis tem 33 centímetros. E o Guts deixou o velho ali, mas ele matou o velho? Senão, porque o velho não fugiu ou se escondeu? O Guts levou uma surra e esse é o estado dele. Ele continua vivo, porém, ele pelo menos desmaiou dessa vez. O Conde tem toda a oportunidade para matar o Guts, mas prefere levar um sermão do Puck. E o Puck poderia aproveitar e curar o Guts agora, mas não. E agora o Conde ficou puto pelo fato da Teresa ter aparecido ali por causa do Puck. Se o Conde não levasse o Puck para casa, nada disso teria acontecido. E o Guts conseguiu acertar o Conde com faca de arremesso logo depois de acordar. Apenas algumas costelas quebradas. Isso é o mínimo que deveria acontecer com você, seu maluco. E o filho da puta tá carregando a Dragon Slayer com os dentes. O Zoro é um cabaço, o Miura é um gênio. E o Guts, com anos de experiência em combate, prefere ficar brincando com o Conde do que dar um jeito de finalizar ele. Tanto que, olha, o Conde usou o Behelit. E porque a dimensão da mão de Deus era o quadro do Mac Asher. Certo. Vamos lá. Durante esse e o próximo capítulo é explicado como o sacrifício funciona, além da história do Conde. Para realizar um sacrifício é necessário um Behelit e pessoas para sacrificar. Essas pessoas receberão a marca do sacrifício. Um detalhe é que precisa ser alguém com quem você se importa.
Tendo tudo isso em mente, o Gus olha para um dos membros da mão de Deus e o chama de Griffith, que olha para o Guts dizendo: você quer ser sacrificado de novo? Eu o chamo de inútil. O Guts responde: você não seria nada sem mim. Durante o flashback do Conde, nós vemos que existia somente 4 membros da mão de Deus. Ou seja, o tal Griffith se tornou um membro da mão de Deus. E para isso ele teve que sacrificar o Guts, mas que de alguma forma conseguiu sobreviver. A situação só piora quando é mostrado um quadro em que o Guts e o tal Griffith têm um passado juntos. Miura foi simplesmente um gênio. Ao fazer a Era de Ouro ser enorme, para a gente esquecer do arco do espadachim negro. Bom, os espíritos tentam levar o Gus, mas ele deu um tiro para trás na direção do Griffith, e os espíritos o soltaram. Por que já que o recuo foi para eles? Esse foi o plano que mais poderia dar errado que o Gus já teve. Os espíritos soltaram ele num susto, e a Teresa que promete que vai matar o Gus. Spoiler, ela nunca mais aparece. Porém, quem vai aparecer novamente sou eu, no vídeo da Era de Ouro. Então, aguardem. Burro, 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 não! 1 milhão de vezes burro!